galera, tranquilo? Bom, essa última parte da aula é como se fosse um bônus, assim. Ela serve para resolução de exercícios. Eu peguei 4 exercícios que eu acho que conseguem contemplar muito bem o que foi trabalhado em toda a aula 1, beleza? Então, vou resolver eles aqui para vocês, trazer a resolução e eu peço também que vocês façam os exercícios da lista que chegou com vocês junto com o curso para fixar melhor, beleza? Então, vamos lá. Exercício número 1. Sobre modelos atômicos, assinale o que for correto e dê a somatória ao final. Então, ele pede para a gente analisar os itens que ele colocou e aqueles que forem corretos, a gente vai somar os índices deles, né? Muito tranquilo até agora. Muitos vestibulares usam isso. Então, vamos lá. Tópico 1, ou item 1. O modelo atômico de Rutherford foi desenvolvido a partir de experimentos em que foram utilizados um material radioativo, emissor de partículas alfa e uma finíssima lâmina de ouro. Para mim, tudo certo. Nenhuma coisa errada. O item 1 está correto. Vamos lá. Item 2. No modelo atômico de Rutherford, o átomo é semelhante a um sistema solar, onde o núcleo, o Sol, é composto de nêutrons e as órbitas, os planetas, estão os prótons. Eu já vi um monte de coisa errada aqui. Primeiro que, na época de Rutherford, nem sabia que o núcleo era constituído por nêutrons, melhor dizendo. E muito menos que as órbitas, que são os planetas, e são os prótons. Isso aqui está totalmente errado. Nas órbitas ficam os elétrons. E no núcleo estão os prótons. Beleza? Então, vamos seguir. No modelo de Bohr, os elétrons se movem ao redor do núcleo do átomo em órbitas definidas, havendo absorção ou emissão de energia somente quando o elétron muda de uma órbita para outra. Perfeito até agora. Não vi nada de errado aqui. Vamos lá. O orbital é uma região do núcleo do átomo onde há máxima probabilidade de encontrar um próton. Errou totalmente. O orbital fica na eletrosfera, nelas é encontrado os elétrons, nada a ver com próton. E o orbital não fica no núcleo do átomo, né? O orbital fica na eletrosfera. Beleza? Então, continuando. 16. Atualmente, sofisticados equipamentos de microscopia permitem definir com precisão e, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de um elétron no átomo. Se a gente lembrar do princípio da incerteza de Heisenberg, a gente já consegue matar essa questão, que a gente não consegue saber com precisão a velocidade e a posição ao mesmo tempo. A gente ou sabe com precisão a velocidade, ou sabe com precisão a posição. Então, isso aqui está errado. Então, aqui, ó, a somatória são os itens corretos, né? O item 1 e o item 4. Então, a somatória correta é igual a 5. Beleza? Vamos lá. Exercício número 2. As sociedades antigas constituíram as próprias explicações acerca da natureza e das respectivas leis. A ciência atual avançou bastante na compreensão em relação à estrutura da matéria, descobrindo inicialmente os elementos químicos e as variadas partículas fundamentais que constituem a matéria. Nesse sentido, os séculos 19 e 20 foram marcados pelo avanço expressivo dos modelos atômicos. No que se refere a esse tema, analise a alternativa correta. Então vamos lá. Os elementos naturais, água, fogo, ar e terra e éter, foram ratificados pelos modelos atômicos a partir do proposto por Dalton? Falso. Os elementos naturais, água, fogo, terra e ar, foram muito utilizados nas explicações dos filósofos, nos princípios filosóficos por Demócrito e Leucipo. Nada a ver com Dalton. B. O modelo atômico de Thomson ressalta a propriedade elétrica da matéria, preservando o conceito da indivisibilidade. Também está errado aqui. Ele quebrou com o conceito da indivisibilidade justamente porque ele observou que no feixe dos raios catódicos havia uma partícula negativa que saíam do átomo. Então, caiu o conceito da indivisibilidade. Ele postulou, ele descobriu a divisibilidade. C. Os elétrons são partículas não massivas carregadas eletricamente. Por isso, o número de massa do elemento químico é dado pela soma do número de prótons e nêutrons. Isso aqui, se você não estudou muito bem a aula 1, ia passar batido e você ia marcar como correta. Mas tem um erro muito sutil aqui, que os elétrons são partículas não massivas carregadas eletricamente. Esse carregados eletricamente está correto, são cargas negativas, porém essa parte que fala os elétrons são partículas não massivas
está errado, justamente pelo conceito da dualidade do elétron. A dualidade do elétron assume que ora ele apresenta um comportamento de onda, ora um comportamento de partícula. Essa partícula não massiva. Esse trecho são partículas não massivas que está incorreto. Vamos por a alternativa D. O modelo de Thomson é hábil a descrever as reações químicas e o comportamento elétrico da matéria, mas falha ao descrever a interação de partículas radioativas com a matéria. Vamos deixar isso aqui em stand-by. Vamos ler a alternativa E. Os orbitais previstos pelo modelo atômico atual prevê que os elétrons orbitam ao redor do núcleo através de trajetórias elípticas de energia constante. O que está errado aqui é que orbitam ao redor do núcleo através de energias constantes. Essas energias são constantes, mas para cada camada. Uma camada para outra possui uma energia maior. Beleza? O modelo atual propõe sim que os elétrons orbitam ao redor do núcleo através de trajetórias elípticas. Mas essa parte de energia constante, ela dá uma interpretação que todas as camadas possuem a mesma energia. E isso está errado. Uma camada possui uma energia diferente da outra. Ok? E a alternativa correta é a letra D. A letra D está tudo certinho. Beleza? Então, vamos para o exercício número 3. O cátion trivalente de J tem número de elétrons igual ao número de prótons do átomo R, que, por sua vez, é isótopo do D, o qual apresenta número de massa e número atômico igual a 84 e 36, respectivamente. A partir desses dados, assinale a única alternativa que corresponde ao valor do número de prótons de J. Então, que informação que ele deu? Vamos retirar as informações. Ele deu que o cátion trivalente, J3+, possui o número de elétrons igual ao número de prótons de R. Outra informação. O número de prótons de R é igual ao número de prótons de D, porque eles são isótopos. E a massa de D é igual a 84 e o número de prótons de D é igual a 36, que ele deu no enunciado. Aqui a gente já consegue fazer uma associação muito legal. Como nessa informação do meio, na segunda informação, ele falou que o número de prótons de R e de D são iguais, então o número de prótons de R é igual a 36. E ele disse que o número de elétrons do cátion trivalente J3+, é igual ao número de prótons de D. Então aqui, ó, logo o número de elétrons de J trivalente, cátion trivalente, é igual a 36. Porém, ele perdeu 3 elétrons. Esses 3 elétrons eu tenho que adicionar, fazendo com que o número de prótons dele é igual a 36 mais 3, esses 3 elétrons que foram perdidos, deu o número de prótons de J igual a 39. Correto? Alternativa D. Só está dando a alternativa D, né? Então, alternativa D. E o último exercício, vamos lá. Assinale com V de verdadeiro, F de falso, as afirmativas abaixo, referente a algumas propriedades dos átomos. Isótonos têm propriedades físicas iguais. Isótonos não fala nada de propriedade física, fala de números de nêutrons iguais. Então, isso aqui é falso. Isóbaros têm propriedades químicas iguais. Isóbaros têm massa atômica igual. Nada a ver com propriedade química. Para ter propriedade química igual, ele tem que ser isótopo, que é justamente a terceira afirmação. Isótopos têm propriedades químicas iguais. Verdadeiro, porque eles são os mesmos átomos, variando somente o número de massa. Ok? E isóbaros de elementos diferentes têm necessariamente números diferentes de nêutron. Exatamente. Como eles possuem números de nêutrons diferentes, eles possuem massas que são iguais. Então, é verdadeiro. Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é igual a falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Alternativa D. Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido todos os conceitos, entendido os exercícios e qualquer dúvida pode mandar lá no grupo. Abraços e até a próxima aula.